Nós estamos sozinhos no universo? Essa é uma pergunta que vem sendo feita há muito tempo, não é? Muitos acreditam que existe outra vida inteligente no universo e que esses alienígenas já nos visitaram. Muitos indivíduos que relataram encontros com OVNIs e seres extraterrestres alegaram ter provas de que a vida em outro mundo é de fato real. Barney e Betty Hill, por exemplo, são um dos casos mais famosos de pessoas que dizem ter sido abduzidas. O casal fazia uma viagem às Montanhas Brancas, na cordilheira em Nova Hampshire. Na última noite de viagem, eles decidiram viajar às 10 horas da noite para chegar em casa por volta das 2 da manhã. Na estrada, Betty notou uma estrela tão brilhante no céu que até parecia ser um planeta. Quando este objeto celeste começou a mudar seu curso de maneira rápida, Betty se convenceu de que era um OVNI, enquanto seu marido achava que era coisa da cabeça dela. À medida que o objeto se aproximava, Barney parou o carro e, com a arma na mão, saiu para ver o que estava acontecendo. Ao se aproximar do objeto, Barney viu algo que ele descreveu como um disco, semelhante a uma panqueca, brilhando com uma luz branca que tinha aproximadamente o tamanho de um jato. Ao correr de volta para o carro, eles tentaram fugir do OVNI, mas foram dominados por uma intensa sonolência e imediatamente ficaram inconscientes. O casal só chegou em casa ao amanhecer, porém, eles não se lembravam o que tinha acontecido. Segundo eles, tinha acontecido um apagão em suas memórias de pelo menos 2 horas. Mesmo diante de todos esses acontecimentos, Barney continuava questionando se tinha sido abduzido, enquanto Betty estava convencida de que tinha encontrado um OVNI e chegou a relatar isso à Força Aérea dos Estados Unidos. Barney só se sentiu convencido depois que eles visitaram o psiquiatra Dr. Benjamin Simon para uma consulta em dezembro de 1963. Ele descobriu que ambos sofriam de ansiedade incapacitante. Betty, em particular, tinha sonhos repetitivos e pesadelos. O psiquiatra, então, os colocou sob hipnose, o que supostamente trouxe à tona algumas memórias nada agradáveis. Barney Hill viu criaturas com olhos puxados, levando o casal a bordo de um OVNI para realizar experimentos em seus corpos nus. Barney afirmou que os seres coletaram amostras de cabelo, pele e unha e, em seguida, uma agulha de 15 centímetros foi inserida no estômago de Betty. Durante outra sessão de hipnose, em 1964, Betty supostamente desenhou um mapa estelar do céu, incluindo um planeta orbitando a estrela Zeta Reticuli. O mais chocante é que o mapa foi desenhado com uma precisão surpreendente, considerando que uma estrela fica a cerca de 40 anos-luz da Terra. A recriação quase precisa de Betty das estrelas que cercam o sistema estelar real continua sendo um dos aspectos mais intrigantes de todas as histórias envolvendo a abdução alienígena. O curioso é que o relato de Barney e Betty Hill levou a Força Aérea dos Estados Unidos a criar o projeto Blue Book, uma iniciativa sombria que visava investigar avistamentos domésticos de OVNIs. Alguns anos depois, no dia 11 de outubro de 1973, foi a vez do famoso caso de Pascagoula. Calvin Parker e Charles Rickson foram pescar
nas margens do rio Pascagoula, no Mississippi. Em certo momento, Parker viu algumas luzes azuis refletindo na água. Depois, avistou uma forte luz saindo de trás das nuvens. Segundo Parker, era uma luz ofuscante e que parecia ter o formato de uma bola de futebol. Extremamente silencioso, fazendo apenas um ruído. A luz então parou e 3 criaturas começaram a flutuar em sua direção. Parker disse que os 3 eram cinzas, sem pescoço e com garras, e um deles parecia ter traços femininos. Quando um deles tentou colocar as mãos no pescoço de Parker, de forma muito estranha, ele não teve medo algum, pois parecia que eles tinham injetado algo para acalmar os dois, como se estivessem entorpecidos. Parker contou que, em seguida, ele e um amigo foram levados a bordo da nave alienígena e passaram por algumas experiências. Depois, os 2 pescadores, apavorados, se viram de volta à margem do rio, como se nada tivesse acontecido. Eles foram até a delegacia mais próxima e contaram toda a história sobre o que tinha acontecido. Charles Rickson disse que as criaturas apenas se movimentaram no ar e que, de algum jeito, ele não conseguiu se mexer ou mesmo reagir. Ele também disse que não sentiu dor e que flutuou com as criaturas por um tempo e que depois ele foi levado de volta para as margens do rio. Rickson disse que uma máquina parecida com um olho gigante examinou todo o seu corpo, enquanto ele estava cercado por seres inumanos, que tinham cerca de 1,5 metro de altura. Os policiais céticos saíram da sala e deixaram o gravador funcionando na esperança de obter provas de que as histórias eram falsas. Mas o que eles ouviram foram os 2 amigos comentando o caso e afirmando que ninguém iria acreditar neles. Sem nenhuma evidência, a história alienígena permanece um grande mistério até hoje. Parker ficou quieto sobre o evento por décadas. Só que após a morte de Rickson, ele escreveu um livro, em 2018, sobre o caso. Após a publicação, curiosamente, surgiram outras pessoas alegando que também viram um OVNI naquela mesma noite. Bom, por fim, mas não menos importante, temos o caso de Travis Walton. No dia 5 de novembro de 1975, ele desapareceu por 5 dias. Ninguém tinha ideia de onde ele estava e muito menos tinha uma explicação para o seu paradeiro. Segundo seus colegas de trabalho, Travis teria sido abduzido após um longo dia de trabalho na Floresta Nacional de Sitgraves, no Arizona. Ele estava acompanhado de mais 6 madeireiros. Quando estavam voltando para casa, eles avistaram um disco brilhante de 12 metros de diâmetro pairando no céu. Os relatos diziam que era um disco metálico e brilhante e que fazia alguns sons muito estranhos. Quanto mais perto ficava, mais assustados eles ficavam. Até que um se aproximou o suficiente para conseguir sequestrar Travis. Após ser sequestrado, ele contou os detalhes do que viveu. Travis afirmou que viu seres alienígenas fazendo experiências bizarras. Quando começou a recuperar a consciência, primeiro ele achou que estava em um hospital, mas quando viu os alienígenas ao seu redor, começou a entrar em pânico. Como os seres eram menores que Travis e perceberam que não poderiam controlá-lo, as criaturas começaram a recuar, como se estivessem com medo. Após ele reagir, todos os seres desapareceram de forma misteriosa. Enquanto isso, os colegas de Travis eram interrogados pelas autoridades, pois eles eram os principais suspeitos do seu desaparecimento. Afinal, os policiais achavam que Travis tinha sido assassinado e os suspeitos, obviamente, eram seus colegas. Quando Travis Walton reapareceu de forma milagrosa,
As autoridades fizeram testes, incluindo polígrafos, avaliações psicológicas e exames físicos. Todos os colegas de trabalho que estavam no dia da abdução e afirmaram ter visto a espaçonave fizeram testes de polígrafo e todos passaram. Não que um detector de mentiras funcione, mas para a época era uma das melhores formas de conseguir provar algo. O caso de Travis Walton nunca foi solucionado. Ele passou 45 anos da sua vida afirmando que sua história era real e chegou a contá-la em um livro que serviu de inspiração para um filme de ficção científica chamado Fogo no Céu, lançado em 1993. Apesar de o caso permanecer inconclusivo, pesquisas posteriores realizadas no local do sequestro mostraram uma taxa de crescimento incomum nas árvores por onde a nave supostamente pairou. As árvores estavam produzindo fibra de madeira a uma taxa 36 vezes maior do que nas décadas anteriores. Qual a explicação? Ninguém sabe, mas muita gente relaciona esse fenômeno à abdução de Travis Walton.